Eu vou lhes contar o que vem dentro do meu coração, que me transmite emoção, faz arrepiar e me faz chorar, fez da minha vida um cantar. Todo negro se conhece. Todo negro sabe quem é negro. E todo negro tem um parentesco único. Já que a gente não tem um DNA único, a gente fez o nosso. O meu é no Quilombo Saracura. E de muita gente também é do Quilombo Saracura. Eu defendo essa bandeira e me dedico a vida inteira. Vivo por esse pavilhão, vem desfilar, venha vibrar, venha sentir e vem sonhar. De coração, em preto e branco, eu vou cantar. Nossa Senhora, bons tempos, bons tempos. Eu sou Flávia Santana, sou arquiteta e urbanista, sou mestranda em Planejamento Urbano e Regional pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e pesquiso Bexiga sobre a perspectiva negra. Muitas vezes a gente trata a cidade, trata as relações como um mero acaso, e as coisas não são acaso, né? E essa inquietação estava sempre muito dentro de mim. E aí, conforme eu fui pesquisando, entendendo, descubro primeiro que a Liberdade é um bairro de origem negra, depois descubro que o Bexiga é um bairro de origem negra, e isso sempre me instigando a pensar por que esses bairros que surgem com a população negra são associados com outras etnias? O que aconteceu que há essa ruptura, né? O costume é a gente pensar o bairro do Bexiga como um bairro branco, como um bairro italiano, como um bairro de imigrantes. Um bairro que hoje a gente acostuma a relacionar com as cantinas, com a presença dos italianos, enfim, antes dos espanhóis, antes com os portugueses, né? Hoje, sobretudo, dos italianos. Isso é um desafio, né? Mas se a gente tiver que retomar, e como eu tenho retomado nas minhas pesquisas, né, e como a historiografia paulista tem retomado desde os anos 80, a gente precisa retomar uma São Paulo colonial e uma São Paulo imperial que tem dentro de si uma população negra muito presente. São Paulo era uma cidade principalmente com senhoras de escravizados, né? E que tinham normalmente uma escravizada, e senhoras empobrecidas que tinham uma mulher escravizada que era responsável pela produção de comidas para vender pelas ruas de São Paulo. Isso dava a essas mulheres escravizadas, além de uma vida marcada pelo racismo, marcada pela violência, porque o convívio muito próximo com essas mulheres, com essas senhoras de escravos, né, além de uma vida muito violenta, né, esse convívio próximo com essas mulheres tornava uma vida muito penosa, né, mas também dava a essas mulheres uma vida um pouco mais de possibilidades de liberdades, né? Elas podiam angariar um pouquinho mais de dinheiro para comprar sua própria alforria em alguns momentos, né? Se não todas, mas pelo menos algumas conseguiam ter essa esperança, né? Esperança de comprar sua alforria ou de poder, como no caso da escrava Teodora, que a professora Maria Cristina Wissenbach pesquisou na sua tese de doutorado, de comprar a liberdade sua, de correr atrás dos seus filhos e quem sabe um dia voltar para a África. Esse sonho, e eu digo isso porque esse sonho foi muito presente dentro das mulheres e dos homens, né, negros aqui do Bexiga. É importante a gente pensar que a experiência negra pré-fim da escravidão marcou o tipo de sociabilidade e o tipo de estratégia que os sujeitos negros na cidade de São Paulo foram desenvolvendo para viver a sua vida em liberdade, né? Porque eles sabiam que eles iam enfrentar uma cidade, ainda mais com a chegada dos imigrantes, sabiam que iam enfrentar uma cidade marcada pelo racismo,
Então, viver no Bexiga era, sobretudo, e ainda mais no Bexiga cada vez mais branco e cada vez mais com a presença do imigrante italiano, era viver num Bexiga em constante conflito, né, com a branquitude, em constante conflito com o racismo. Então, essas famílias negras precisaram desenvolver estratégias de enfrentar esse racismo. O samba as comunidades de samba foram uma dessas estratégias. Já nasce feito, quem é ruim não se mistura. Tá chegando a Bela Vista, sou vai-vai da Saracura. Tá chegando a... Sou da vai-vai, precisou, tô lá. O local que eu tô nesses últimos 35 anos é na ala das baianas, mas eu já fiz de tudo. Nossos antepassados deixaram heranças para... Um dia eu vim pro Bexiga para ver o vai-vai sair. O vai-vai era cordão, o cordão só saía uniformizado de cetim. O mesmo ideal, um rio verde e amarelo surgiu afinal. A batida era tum, 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 tum. Isso, 1960, tinha 10 anos de idade. Para nós do MNU, o vai-vai ter o vai-vai aqui é uma coisa que é natural, né? Como fosse tipo uma árvore frondosa, né? Onde ela não pode ser retirada, né? Então, por isso, logo que nós soubemos disso, por meio da Luciana Araújo, né, que é militante do MNU, logo a gente já entrou nessa briga, né? Pela preservação da história do Bexiga como um todo, pelo resgate da história do quilombo Saracura, né? Porque isso está em artigos, está em poesia, está em samba-enredo, tal, assim por diante. Mas aí esses achados materializou aquilo que todo mundo já sabia, né? E a outra questão é que a cidade de São Paulo não pode perder um patrimônio histórico, né? Então essa questão de retirar a quadra, né, retirar a sede social, não permitir, né, isso aí é uma atitude racista da branquitude do bairro, que tem uma atitude, digamos, antipatriótica, até criminosa do ponto de vista do patrimônio histórico, né? Porque não se respeita a história do local, né? Mas vai fazer shopping que não tem nada a ver, né? Não tem história nenhuma, a não ser história de negócios, né? E eis que um dia eu vejo a matéria de que as obras do metrô, da linha laranja aqui na estação 14 bis, que uma série de momentos foi dito que não aconteceria, foi aprovado, já começaram as escavações e se encontra o sítio. Então, o movimento, eu conheço ele todo nesse contexto, né? O metrô vai sair, o sítio está ali, então o pessoal se articulando. E aí, em função das pessoas que eu tinha conhecido nesse ano anteriormente, entro em contato, pergunto, né, como é que está acontecendo e tal, e eles falaram, não, uma reunião de portas abertas, a gente precisa de gente para somar. O Mobiliza Saracura Vai-Vai costumo dizer, uma aglutinação. Ele reúne vários coletivos que já atuavam no bairro e que, ao sabermos, né, da descoberta do sítio, que não tinha sido comunicada, formalizada anteriormente, a gente soube de modo bastante fortuito, começamos a tentar rastilhar pelos grupos de WhatsApp mesmo do bairro, né? E em 13 de junho conseguimos fazer uma primeira reunião que reuniu 56 pessoas aqui no MUMB, né, com uma semana de convocação, construiu um manifesto. Esse manifesto conseguiu obter a assinatura de 150 organizações, entre blocos, mandatos parlamentares, coletivos culturais, as entidades do movimento negro nacionais todas, o MNU, a CONEM, a UNEGRO, a Coalizão Negra por Direitos. Foi uma confluência que demonstra não só a importância daquele achado, mas também o como a organização popular no Bexiga é
o principal instrumento que a gente ainda conseguiu manter de preservação dessa raiz, né, de origem negra do bairro, da história quilombola do bairro. O Bexiga ele sempre foi conhecido como um quilombo de acoitamento de escravos desde o século XIX. Ele aparece com esse termo na documentação e por conta das suas características geográficas mesmo, né? Por conta de ser uma região de muito vale, por conta das regiões terem muito mato, né? Do que eles chamavam de muita capoeira e tudo mais. Então era uma região onde os escravizados fugiam e se escondiam. Já no século XX, já aparece uma menção da região do Saracura como a pequena África de São Paulo. A gente encontra isso no jornal Correio Paulistano, né? Claro, que não fazendo uma menção honrosa a essa região, sempre com trechos muito racistas, com trechos muito... quase fazendo uma ode à modernização de São Paulo e à necessidade de extirpar essa população daqui dessa região. Mas é um resquício e é um indício que a historiografia tem encontrado da presença negra e de que já no início, já em 1907, já se discutia e já se chamava essa região de quilombo, né? E na documentação policial a gente encontra assim, fartamente a palavra e citações do medo da quilombagem, né? Que todos os negros dessa região eram muito afoitos e muito atrevidos, né? Pois a mata os protegia. Então essa região, a historiografia, ela acerta muito a chamar essa região como um quilombo, né? Nós morávamos na Aclimação, nós morávamos numa casa de farinha desativada. Quando nós saíamos na rua, nós não tínhamos uma visão do outro negro. Então a gente vinha a pé de lá para cá, chegava aqui no Bexiga, a gente via bastante crianças pretas, jovens negros, todo mundo rindo, todo mundo com uma cara de felicidade, né? E nós ficávamos felizes com isso. E isso me atraía muito, então eu vinha sempre para cá. Depois eu comecei a notar, conversando com outras pessoas, porque praticamente os cortiços aqui foram diminuindo e foram ficando muito caros. E com a explosão que deu da casa própria, entre aspas, Coab, essas coisas mais, nós, naquela questão de ter a nossa casa própria, nós saímos desse bairro tão gostoso e fomos para outros bairros, principalmente na Zona Norte. Mas não esquecíamos de vir para cá. E muitas das coisas daqui levou para lá. O vai fazer 100 anos, daqui uns 10 anos. As escolas de sambas de lá tem mais velha, lá tem 40 e poucos anos. Quer dizer, todas elas têm um fragmento de vai-vai. Todas elas têm um fragmento de Bexiga. É gostoso você ir em Sapopemba, escutar a Combinada de Sapopemba, que a batida da batucada dela é quase igual à batucada do vai-vai. Por quê? Alguém levou para lá. Então, esse bairro nos pertence. Por ancestralidade. Eu costumo dizer que o encontro da materialidade do sítio Saracura é o encontro do passado com o futuro. Né? Por que do passado com o futuro? Porque a gente tem a possibilidade de, por exemplo, trazer para a nossa população já idosa, que viveu criança aqui quando o rio ainda não estava tamponado, lembranças e memórias de um tempo que ficou só nos registros das memórias dessas pessoas que um dia vão embora. A gente tem a possibilidade de trazer para a nossa população adulta um fio de continuidade histórica de luta de resistência, né, que se a gente for analisar mais a fundo, vem desde a época da escravidão com a conformação do quilombo até agora, ao encontro dessa materialidade, das múltiplas formas em que foi possível para a população negra sobreviver aqui. E permite, por exemplo, a minha filha, que tem 11 anos, que nasceu aqui no Bexiga,
ter um reconhecimento de uma história, de uma ancestralidade, de um fio de história de povo que eu, por exemplo, não tive. Né? Isso para as crianças, para a população mais jovem aqui do bairro é muito importante e certamente não vai ficar restrito ao bairro. Né? Então, isso é muito fundamental. Para além desse aspecto quase que mais afetivo, a gente considera que tem um elemento fundamental que o fato daquele quilombo ter existido num contexto de uma cidade já num processo do chamado desenvolvimento pode trazer uma nova leitura completamente diferente do que a gente hoje, no senso comum, compreende como quilombo. E acho que, para além disso, algo que está sempre presente nas discussões, que várias pessoas do movimento, de várias frentes de trabalho, sempre trazem para a discussão, é o nosso receio de que a população preta que exista no bairro ainda seja expulsa após o metrô se consolidar. O pessoal que mora aqui relata muito que o preço do pão está caro, que as pessoas estão muito assustadas e com razão, com medo de saírem. Então, eu acredito que a minha contribuição está começando a chegar agora como arquiteta, no sentido da gente começar a pensar como que a gente vai fixar essa população aqui, como que a gente pode pensar estratégias para que a população continue aqui no bairro. Então, o que eu entendo sempre, o tempo todo desse movimento, é que é um movimento passado, presente e futuro acontecendo ao mesmo tempo, né? Passado no sentido da gente entender esse sítio, extrair o máximo que for possível dele, presente para tentar fixar essa população, para tentar organizar e manter essas pessoas aqui. E futuro para que o Bexiga não deixe de ser o Bexiga. A escolha desse local como sendo a base do movimento também tem a ver com, né, esse processo de resgate histórico, porque as principais organizações do movimento negro que surgiram aqui também já não tem mais a sua sede aqui. O MNU teve 3 moradas aqui no início da sua trajetória, né? O SECAM funcionou aqui no bairro durante muitos anos, mas já não estão mais em funcionamento. Então, vir para o espaço do museu era também reivindicar o nosso espaço nesse contar dessa memória. E pressionando ao longo desse período para que a gente pudesse ter acesso, né, ao sítio, ao canteiro de obras, obviamente resguardado todas as questões de segurança, mas levando em consideração que é uma obra pública, que a gente questiona desde o início o fato do licenciamento dela ter sido feita à revelia das pesquisas arqueológicas, porque isso é um elemento muito importante para como o processo foi se desenvolvendo até a suspensão do resgate determinada pelo IPHAN, muito em função das chuvas. Mas as chuvas era parte de algo que a gente também vinha avisando, né? De que iniciar aquele resgate no período que historicamente se sabe que ali é um território que alaga, era parte de um certo desleixo com o que tinha lá embaixo, né? E a gente, inclusive, já tinha demandado que isso fosse adiado. Desgraçadamente, precisou acontecer a tempestade para que, de fato, o que a gente vinha demandando fosse atendido. Mas o enraizamento efetivo, a participação efetiva da comunidade, a construção de um projeto de educação patrimonial que não se resuma a distribuir um panfleto e achar que isso contou a história negra do Bexiga, a demanda por um museu da memória negra no bairro, a demanda pela mudança do nome da estação, são coisas que quando a gente conversa com a pessoa na padaria, no mercado, na rua, elas dizem, bom, isso parece óbvio, mas a gente está tendo que brigar pelo óbvio. Silêncio, o sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Escolas, eu peço silêncio de 1 minuto. O Bexiga está de luto. O apito de pato na água emudeceu.
Partiu, oh partiu, não tem placa de bronze, não fica na história. Sambista de rua, morre sem glória. Depois de tanta alegria que ele nos deu, e assim o fato repete de novo. Sambista de rua, artista do povo. E é mais um que foi sem dizer adeus. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. O samba não levanta mais poeira. Asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembranças eu tenho da saracura. Saudades tenho do nosso cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu. E não se vê mais a luz da lua. Mas o vai-vai está firme no pedaço. É tradição e o samba continua. Obrigado. Eu não gosto de fazer essa entrevista por causa disso. Eu me emociono.